Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto com uma ressonância antiga, mas que toca em pontos muito, muito atuais. Verdade. Estamos com os trechos aqui do primeiro capítulo do Livro da Sabedoria, com esse título, né? Sabedoria Divina, Justiça, Espírito e Vida. Isso. E a nossa ideia é tentar desvendar um pouco as mensagens principais dele. O que ele fala sobre justiça, como descreve o Espírito Divino. E tem aquele ponto que você mencionou que é bem impactante. Exato. A perspectiva sobre a origem da vida e da morte. E já adianto, começa dizendo que Deus não é o autor da morte. Surpreendente, né? Muito. E é bom notar que essa afirmação, sim, teológica tão forte, ela não aparece do nada, sabe? Ela está dentro de um contexto que, na verdade, começa bem direto ao ponto. Como assim? Como a chamada um apelo para quem tem poder no mundo. É um texto que não foge da questão da governança, da justiça na prática. Perfeito, então vamos começar por aí mesmo. A primeira parte que a gente separou, os versículos de 1 a 6, faz justamente esse apelo aos governantes. Vamos desdobrar isso um pouco. Vamos lá. O texto começa assim: Amai a justiça, vós que governais a terra. Já começa forte. Pensai no Senhor com retidão e procurai-o com sinceridade de coração. É quase uma ordem, né? Uma condição para tudo. Sem dúvida. E o fascinante aqui, eu acho, é a ligação que o texto faz imediatamente, sabe? A atitude interior, pensar com retidão, buscar com sinceridade, ter confiança. Aham. Isso é colocado como condição para você encontrar Deus. Olha só o que diz depois. Ele se deixa encontrar pelos que não o põem à prova e se manifesta aos que nele confiam. Quer dizer, a disposição interna não é só um detalhe, é a chave, tipo, a senha de acesso. Exatamente essa ideia. E o contrário também, né? O texto adverte bem claramente. Sim, ele fala, os pensamentos tortuosos afastam de Deus. E depois de forma ainda mais direta, a sabedoria não entrará na alma que trama o mal, nem habitará no corpo sujeito ao pecado. Peraí, quem é essa sabedoria aqui? É só conhecimento? Ótima pergunta. É um ponto central. Nesse texto e na tradição de onde ele vem, sabedoria, sofia, em grego, não é só, tipo, inteligência, sabe? Ela é quase uma pessoa, a presença ativa de Deus no mundo. Ordenando, criando, entendi. E aqui, especificamente, o texto liga ela diretamente ao Espírito Santo. Então, o que ele está dizendo é, existe uma incompatibilidade total. Essa presença divina, a sabedoria, não fica junto com a maldade planejada, com a falsidade, com uma vida no pecado. Então a grande sacada aqui nesse trecho é que essa relação com o divino não é algo passivo. A nossa atitude, né, a sinceridade ou a malícia, funciona como um filtro. Ou um portão. Isso, um portão. Ou você abre ou você fecha para essa presença da sabedoria. E isso coloca uma responsabilidade gigantesca na pessoa, né? Principalmente nos líderes, que são os primeiros a serem chamados no texto. Precisamente. A justiça que o texto pede para os governantes não é só fazer leis justas, ter políticas boas por fora. Começa dentro, no pensamento reto, no coração sincero. Faz sentido. Uma liderança que é corrupta, mal intencionada, por essa visão tá cortada da fonte da sabedoria. E as consequências disso, claro, seriam péssimas para o governo e para o povo. A sinceridade aqui não é só a virtude pessoal, é tipo um pilar para governar conectado com o divino. Essa ideia da sabedoria como uma presença ativa, quase uma entidade que escolhe onde vai morar, é muito poderosa. E já puxa o gancho para a próxima parte, né? Os versículos 7 a 12, que vão descrever melhor a natureza desse espírito. Exato. Se a sabedoria evita a alma que trama o mal, como é então esse espírito de forma geral? O texto usa umas imagens bem grandiosas, né? Aqui a linguagem fica, uau, muito expansiva mesmo. Diz que o Espírito do Senhor enche o universo. Não é que ele só está presente, ele enche tudo. É totalizante. E como aquele que mantém unidas todas as coisas tem conhecimento de tudo o que se diz. Essa imagem é demais. Um espírito que é a cola do universo e, ao mesmo tempo, um ouvinte
super atento. Sim, e essa tensão não é superficial, né? O texto deixa claro que é onisciência. Onisciência. Como assim? Ele afirma ali, sem rodeios. Nenhuma palavra escapa ao seu conhecimento. Nada fica escondido. E é por causa dessa onisciência toda que o texto faz aquela advertência tão séria contra a murmuração inútil. A fofoca, a crítica vazia. Isso. E a língua caluniadora. Tem uma consequência direta, ele diz. Vigiai vossa língua, porque a boca mentirosa mata a alma. Mata a alma, essa expressão é pesada. A gente pensa muito na consequência social da calúnia, da mentira, mas aqui o impacto é espiritual, íntimo. O que você acha que o autor queria dizer com essa morte da alma? Seria tipo se separar de Deus, perder a integridade? É uma pergunta excelente. O texto não dá uma definição, assim, clínica, né? Mas pelo contexto dá para sentir algumas camadas. Se a sabedoria, o espírito, se afasta da maldade e a mentira, a calúnia são formas de maldade, de falsidade, então esses atos poderiam ser vistos como algo que ativamente corta a pessoa daquela fonte de vida divina. Talvez signifique uma perda de integridade moral tão profunda que a pessoa fique espiritualmente morta, sabe? Incapaz de refletir a vida, a retidão que vem de Deus. Mostra o peso moral que o autor dava para a palavra usada para destruir. Entendi. E esse peso todo se conecta com a descrição do espírito. Ele é chamado de amigo dos homens, o que dá uma ideia de uma disposição boa, né? Benevolente. Mas essa amizade não quer dizer passar a mão na cabeça para a injustiça. Não. De jeito nenhum. A bondade anda junto com a justiça. O texto usa aquela imagem antiga, né? Diz que Deus penetra nos rins, que era um jeito de dizer que conhece as intenções mais secretas e ouve o que o coração diz. Ele é testemunha de tudo. Vê tudo, ouve tudo. Exatamente. E o ponto crucial, não deixará sem castigo o blasfemo. Então, esse espírito que está em todo lugar, que une tudo, ele também é um juiz. Atento e justo. Estar em todo lugar implica responsabilidade em todo lugar. Ninguém escapa dessa consciência divina. Então a gente tem uma tensão interessante aqui. Um espírito que é universal, quase impessoal por ser tão cósmico, mas ao mesmo tempo ele é superpessoal. Conhece o coração, é amigo e juiz. Não é uma força neutra tipo a gravidade. É uma presença moralmente ativa. Perfeito. Uma presença que, segundo o texto, valoriza a retidão, a verdade e reage ativamente contra a falsidade, a injustiça. E essa ligação toda à natureza divina, justiça, consequências das nossas ações, leva a gente direto para a terceira parte do capítulo. Talvez a mais discutida, teologicamente mais densa, os versículos 13 a 23. Sim, essa parte começa com aquela frase que a gente comentou lá no início e que sempre faz a gente parar para pensar. Deus não fez a morte, nem tem prazer com a perdição dos vivos. Bem direto ao ponto, muito direto. Pois ele criou tudo para a existência, e as criaturas do mundo são sadias. Nelas não há veneno de morte, nem o reino dos mortos tem poder sobre a terra. Puxa, parece uma visão super otimista da criação original, né? É uma afirmação teológica chave para esse livro. A vida e a existência, essa saúde natural da criação, isso é apresentado como o plano A de Deus, o propósito principal. A morte não fazia parte desse plano original. Claro, mas aí vem a pergunta óbvia na cabeça, né? Se Deus não criou a morte e tudo foi feito para existir, para ser sadio, de onde ela veio? Por que ela está aí tão presente na nossa realidade? E o texto dá uma resposta também bem conhecida, né? Qual? Mas é por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Ele atribui a origem da morte a uma força externa oposta a Deus e motivada por inveja. Entendi. Então, o texto cria um contraste bem nítido. De um lado, o plano de Deus, vida, existência, justiça, que ele diz ser imortal. Do outro lado, a morte, que entra em cena por causa dessa figura aí, antagônica. A morte é tipo uma intrusa, uma distorção do original. E o texto não para aí, né?
Ele liga essa entrada da morte no mundo com as nossas escolhas, as escolhas humanas. Fala dos ímpios, como que eles entram nessa história da morte. Aqui a linguagem volta a ser muito, muito forte, direta. O texto diz que os ímpios, com suas mãos e palavras, chamam por ela a morte. Eles chamam a morte. Como assim? Não é que eles só sofrem a morte passivamente. Eles ativamente invocam ela. E vai além. Considerando-a amiga, definham por ela e fizeram com ela uma aliança, pois são dignos de pertencer ao seu partido. Nossa, fizeram uma aliança com a morte. O que isso quer dizer na prática? Como alguém faz aliança com a morte usando mãos e palavras? Seria tipo abraçar a destruição, a injustiça, a mentira, tudo aquilo que é o oposto da vida e da retidão que Deus representa? É exatamente essa a lógica do texto. Essa aliança com a morte não é um ritual macabro literal. É a consequência de um jeito de viver. Ao escolher a injustiça, a maldade, a opressão, a mentira, que o texto liga à impiedade, as pessoas estariam se alinhando com as forças que são contra o Deus da vida. Entendi. Estaremos escolhendo o partido da morte, sabe? Abraçando os valores dela. Destruição, falsidade, negação da vida boa que Deus criou. As ações e as palavras são a assinatura desse pacto. Já a justiça, por outro lado, ele diz que é imortal, ligada à vida que dura. Então, essa visão basicamente muda o enquadramento da morte de uma forma radical. Ela não é vista como parte do plano de Deus, nem como um destino neutro, mas como uma consequência da inveja do diabo e, olha que ponto crucial, como algo que a gente perpetua, que a gente até abraça com as nossas escolhas que fogem da justiça e da sabedoria divina. Exato. A responsabilidade fica meio dividida, né? Entre essa força externa e as nossas escolhas internas. Exatamente. A morte é vista como antinatural, se a gente pensar no propósito original de Deus. Vida e justiça andam juntas no plano divino. Impiedade e morte também formam uma dupla, uma aliança, mas é uma aliança contra a intenção de Deus como Criador. Mas isso pode gerar uma dúvida para algumas pessoas, né? Essa ideia de que a morte entrou contra o plano original por causa de outra força, isso não diminui um pouco a soberania de Deus, o poder dele? Como que o texto lida com essa tensão? Olha, o livro da sabedoria não entra numa discussão filosófica super abstrata sobre o problema do mal ou sobre soberania divina versus livre-arbítrio, do jeito que talvez a gente faria hoje, sabe? Entendo. O foco é outro. O foco do texto é principalmente ético. É de exortação moral. Ele quer afirmar a bondade de Deus, da criação. Quer contrastar isso com a origem do mal e da morte que ele joga para a conta da inveja e da impiedade. E quer chamar quem lê, principalmente os líderes, a escolher o caminho certo, o da justiça, da sabedoria, que é o caminho da vida. A ênfase está na responsabilidade moral e nas consequências das escolhas, dentro dessa visão de mundo que ele apresenta. Entendido. Fica bem claro que o objetivo principal é esse: desenhar esses dois caminhos, suas origens, suas consequências. Bom, vamos então dar uma recapitulada rápida nessa jornada que a gente fez pelo capítulo 1, olhando esses trechos. Começamos com aquela chamada forte para os governantes: amem a justiça, busquem Deus com sinceridade. Isso, como condição para encontrar a sabedoria. Aí a gente explorou um pouco quem é essa sabedoria ligada ao Espírito Divino, uma presença que está em tudo, une tudo, sabe tudo, é amiga. Mas não tolera injustiça. Exato. Não tolera injustiça, mentira, maldade, se afasta de quem pratica isso e fechamos com a afirmação teológica central. Deus é o autor da vida, criou tudo para existir de forma saudável. A morte, nessa visão, entrou por fora, a inveja do diabo, e é, de certa forma, abraçada, invocada pelos ímpios que fazem uma aliança com ela através de atos e palavras injustas. Perfeito. E o fio que amarra tudo isso é essa conexão que não dá para separar entre como a gente age moral e espiritualmente, justiça, sinceridade, buscar sabedoria, evitar malícia, mentira, e a nossa relação com Deus e com a própria vida. Dois caminhos claros. Dois caminhos bem distintos.
Um alinhado com o propósito original de Deus, sabedoria, justiça, vida. E o outro oposto, que leva essa aliança com a morte, a perdição. O caminho da impiedade, do engano, da maldade. A escolha entre eles tem consequências que vão além do social, são cósmicas, espirituais. É uma visão de mundo bem integrada mesmo, onde ética, espiritualidade, até a cosmologia, está tudo amarrado. Uma perspectiva que desafia a gente a pensar nas nossas próprias escolhas, né? E no eco que elas têm. Com certeza. Bom, a gente agradece a companhia de todos nessa exploração aqui do primeiro capítulo do Livro da Sabedoria. E só para deixar um pensamento final, pegando o gancho do que a gente discutiu, se essa passagem diz que a morte entrou por inveja e que os ímpios fazem aliança com ela pelas suas ações e palavras injustas, o que será que significa então fazer o oposto de forma ativa, consciente? Como assim? Tipo, praticar a justiça com sinceridade de coração, buscar a sabedoria divina, usar a palavra para construir, não para destruir. Será que isso poderia ser visto como um jeito de se realinhar com a intenção original de Deus para a vida? Uma forma de resistir a essa aliança com a morte? Mesmo a gente sabendo da nossa condição humana, ainda marcada pela mortalidade? Fica aí a reflexão.